Feliz sábado, meus irmãos. Que alegria estarmos aqui reunidos na casa de oração do nosso Pai, para estudarmos mais uma vez a palavra do Senhor. E eu estou muito feliz em ter sido convidado novamente nesse dia tão especial. Aliás, a última vez que eu preguei aqui, num sábado pela manhã, foi no dia 24 de dezembro do ano passado. E no dia 24 de dezembro, 3 dias depois, meus irmãos, aconteceu uma coisa ruim comigo. E eu gostaria de dar um testemunho aqui para os irmãos, para que a gente possa fazer um link entre esse testemunho e o tema da mensagem desta manhã. Porque no dia 24 de dezembro eu preguei aqui pela manhã, no sábado de manhã, e no dia 27 de dezembro eu comecei a enfrentar um grande problema, que era uma dor de cabeça que vinha repentinamente, e ela seguia sempre as mesmas regras dela. Era uma dor de cabeça perto do olho, aqui na região da testa, muito forte, muito intensa, e ela vinha sempre no mesmo horário do dia. Sempre no mesmo horário do dia, no caso, entre as 10 da manhã e 1 hora da tarde. Guarda esse horário aí, era o horário que essa dor de cabeça vinha. Mas não era uma dor de cabeça comum. Não era como uma enxaqueca forte. Era algo muito diferente de tudo que eu já tinha sentido. E eu comecei a pesquisar sobre ela, e pelos sintomas que eu tinha, eu identifiquei lá pela internet que o que eu tinha se chamava cefaleia em salvas. Não sei se algum irmão aqui conhece, ou se já teve, ou se conhece alguém que teve. Mas a cefaleia em salvas é uma doença que atinge na verdade, menos de uma pessoa em cada 1000. Então é raríssima, né? Está nesse ambiente aí das doenças raríssimas. E das pessoas que têm essa doença, geralmente são homens entre 20 e 40 anos de idade. A cada 7 pessoas que têm 6, são homens entre 20 e 40 anos de idade. Obrigado, irmão. E essa cefaleia em salvas, se você for procurar no YouTube ou no Google, você vai provavelmente encontrá-la com o nome de dor de cabeça suicida. Pois é, porque ela realmente não é brincadeira. E pelos estudos que se fizeram, identificaram a cefaleia em salvas como a maior dor que o ser humano pode sentir, superando inclusive a dor de um projétil de arma, de tiro, né? Essa dor supera. E aí você imagine ter que lidar com esse problema todos os dias, de 10 da manhã a 1 hora da tarde. A partir do dia 27 de dezembro eu comecei essa batalha. Outra característica dela é que ela não iria durar para sempre. Geralmente o quadro da cefaleia em salvas é que ela dure 3 meses, em torno de 3 meses, cesse e volte na mesma época do ano depois para durar mais 3 meses e ficar nesse ciclo até ela querer ir embora. Então eu pesquisei remédios e mais remédios, e tomei remédios e mais remédios. Todos os remédios de dor de cabeça que você imaginar aí, eu via como opções, mas eram opções falhas. E pelo que eu via na internet, apenas um remédio se dizia que podia, de alguma forma, amenizar essa dor, que era o Sumax, um remédio sublingual. Mas eu experimentei o Sumax, também não deu jeito. E a maioria das pessoas que tem cefaleia em salvas diz que realmente o Sumax pouco vai trazer efeito. E, meus irmãos, eu já estava ficando triste com essa situação, porque eu sabia que isso ia impactar a minha rotina, principalmente a minha rotina de pregar, porque o horário da cefaleia em salvas, no meu caso, era entre as 10 e 1 hora da tarde. Para outras pessoas pode ser outros horários, mas no meu caso era esse horário. Justamente o horário de culto. Não acho que isso seja uma coincidência. Não acho que isso seja uma coincidência.
E isso também iria me impedir de dar aulas, né? Afinal, eu sou professor e esse horário eu estaria dando aula depois das férias. E então eu comecei a clamar a Deus, porque inclusive eu já tinha ido ao neurologista, um neurologista muito bom, e a opção que ele quis me dar foi dar uma injeção na minha cabeça. E eu acho que você também, assim como eu, teria um pouco de medo de tomar uma injeção na cabeça, né? Que qualquer coisa ali que der errado. E a injeção na cabeça, na verdade, a ponta da agulha iria queimar o nervo trigêmeo, que é o nervo que provoca essa dor. Então, iria ser uma injeção que iria alcançar o nervo lá e queimar. E aí eu ia perder um pouco da sensibilidade do rosto, mas era o preço a pagar para perder essa dor. Era o que o médico falava para mim. É a única opção que nós temos. Então eu orei bastante, principalmente nos momentos de crise, em que você não encontra sossego, imposição. Eu orei e pedi muito ao Senhor a cura, porque se nenhum remédio era capaz de curar, eu sei que Ele era. E eu, nas pesquisas que fiz, achei um vídeo na internet com menos de 5.000 acessos. Menos de 5.000 acessos. Um vídeo falando que a solução poderia ser, todos os dias de manhã, ao acordar, você tomar um copo de água com meio limão. Na verdade, água com limão, isso é só um a mais, para tirar o sabor do que vem a seguir, que é o que realmente iria efetuar essa cura, né? 2 algas marinhas. A espirulina, que acho que muitos aqui conhecem, e a clorela, que eu nunca tinha ouvido falar. 5 gramas de cada uma, a cada manhã ao acordar, misturada na água com limão, no seu desjejum. E essas algas marinhas seriam capazes de tirar a dor. E quando eu vi esse vídeo, eu corri para comprar essas algas marinhas, que seriam, né, a minha o meu último caminho a recorrer. E aí eu fui nas lojas de naturais aqui em Campina. Eu fui, acredito que em 6 ou 7 lojas de naturais. Achava a espirulina, não achava a clorela. E fui procurando. Quando deu 5 horas da tarde, que praticamente o comércio todo já estava fechando, eu fui na última loja, lá tinha a clorela, comprei, passei a tomar no dia seguinte. E, meus irmãos, foi como se realmente, sabe quando a gente diz que tirou com a mão, cessou, nunca mais veio. Amém? E eu creio que, às vezes, nós subestimamos o poder dos remédios naturais que o Senhor coloca à nossa disposição, né? Que supera muitas vezes a medicina e os estudos tão profundos que o ser humano faz. Algas marinhas resolveram o problema e isso, com certeza, Deus me mostrou essa solução e hoje eu posso usufruir. Parei de tomar porque o tempo da crise passou, mas quando chegar lá mais ou menos no dia 27 de dezembro, se a dor de cabeça voltar, eu já sei o que eu irei fazer para solucionar esse problema. Mas, meus irmãos, com isso, eu quero mostrar que quando nós nos colocamos no serviço do Senhor, quando nós começamos a agir dentro da igreja de alguma forma, o inimigo vai tentar nos parar. Ele vai tentar nos parar ou com tentações ou com provações, já preguei sobre isso aqui, e eu vi isso como uma grande provação. Uma grande provação que, pelo poder de Deus, eu pude superar. A grande verdade é que, à medida que o fim dos tempos se aproxima, Satanás ele vai tentar, de todas as formas, nos derrubar. E nós precisamos estar alerta e preparados para isso. Por quê? Até usando um exemplo que eu vi essa semana, um pastor estava contando uma história de que quando ele era criança, ele gostava de brincar com jogos de tabuleiro com os seus irmãos, as suas irmãs. Ele gostava de brincar com jogos de tabuleiro e quando ele sentia que ia perder o jogo, ele virava o tabuleiro. Virava o tabuleiro. E assim é a postura de Satanás. Ele já sentiu que esse jogo ele perdeu. Então ele vai tentar nos derrubar. Ele vai tentar fazer com que você não vença o jogo que para ele já está perdido.
E, meus irmãos, o tema do sermão de hoje vai ser, na verdade, um reforço da lição da escola sabatina. Essas 13 lições que nós estudamos tão boas, falando sobre as estratégias do inimigo, nós teremos esse reforço final. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para nós iniciarmos, lá no livro de Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, verso 8. Colossenses, ali depois de Filipenses, capítulo 2, verso 8, amém? Diz o seguinte: não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Irmãos, eu poderia ler aqui dezenas de outros versos que vão trazer essa mesma mensagem. A Bíblia nos prevenindo dos enganos de Satanás para os últimos dias. Que haverão muitos enganos, que nós não podemos cair nesses enganos. E a esses enganos, para esse sermão, eu resolvi chamar de deturpações. As deturpações de Satanás. E aí, se o irmão já puder colocar o slide aí. As deturpações de Satanás será o tema do sermão de hoje. E o que significa deturpar? Se você pegar um dicionário, você vai ver escrito nele que deturpar significa corromper, estragar, manchar. E o que ele quer estragar e manchar? O que Satanás quer estragar e manchar? As mais lindas verdades de Deus. E quanto mais bonita for a verdade, mais ele vai querer inverter. Porque, meus irmãos, as verdades bíblicas, elas são encantadoras, apaixonantes. E Satanás não quer que você tenha esse conhecimento. Ele não quer que você se apaixone pelo Evangelho. Então, a base para todas as deturpações que Satanás irá fazer, que nós vamos estudar aqui, são esses dois conceitos aí. O relativismo moral e o pluralismo religioso. Essa é a base das deturpações de Satanás. O que é o relativismo moral? É a ideia de que cada pessoa pode ter a sua própria verdade. Sabe aquela mensagem que se diz muito hoje, faça o que seu coração manda, ou o que a sua consciência diz. Meus irmãos, lá em Jeremias, no capítulo 17, verso 9, diz o seguinte: enganoso é o coração do homem e perverso. Quem sabe, de fato, o quanto é mal? Ou seja, o nosso coração, a nossa consciência não é capaz de nos guiar pelo caminho correto. É enganoso o coração do homem. Então nós devemos ter outro guia, que é a palavra de Deus. Se for pela nossa intuição, pela nossa carne, então nós seremos guiados por parâmetros errados. E o pluralismo religioso, representado aí por essa imagem, essa ilustração que vocês estão vendo, é a ideia de que todos os caminhos conduzem a Deus, que provavelmente você também tem ouvido por aí, hoje em dia, é uma pseudo-verdade que se coloca. E aí a mensagem diz que não importa se você é espírita, se você é católico, budista, se você é de religiões africanas, não importa. Todos os caminhos conduzem a Deus. Em contrapartida a isso, Jesus disse que só há um caminho. Então, como eu posso aceitar que todos os caminhos levem a Deus?
Se a palavra de Deus, em Provérbios capítulo 14, verso 12, diz que há caminhos que para o homem parecem corretos, mas que o fim deles é a morte. Então temos que ter muito cuidado com esses dois conceitos que fundamentarão todos os enganos que nós iremos estudar hoje. Temos que ter muito cuidado e não aceitá-los em nossa vida. Irmãos, são 10 as deturpações que nós vamos ver aqui. Eu vou tentar ser bem sucinto. Infelizmente eu não vou poder me aprofundar em cada uma delas, porque o tempo não permite. Mas vamos tentar passar por todas. Quais seriam essas 10 deturpações de Satanás? Eu sei que existem muito mais, mas eu escolhi essas 10 para vocês refletirem comigo. A primeira delas é a religião. Todas elas nós vamos ver que o que é belo, biblicamente falando, Satanás torna feio e dá a sua aparência de beleza falsa. A religião, meus irmãos, hoje em dia tem muita gente achando que igreja, isso é um detalhe, é uma bobagem. Frequentar uma igreja, isso é um aspecto dispensável na vida do cristão. Muitos acreditam nisso hoje. Ou quando não acreditam assim, pensam que a igreja, na verdade, torna as pessoas tristes, então não é um lugar que eu quero estar. E esquecem que quem fundou a igreja foi Jesus. Ele é quem pediu para que nós congregássemos. Irmãos, eu gostaria de ler sobre isso uma citação do livro Patriarcas e Profetas. Opa, acho que desliguei aqui. Patriarcas e Profetas, página 530, diz: em algumas classes da sociedade prevalece a ideia de que a religião não promove saúde nem felicidade nesta vida, mas esse é um dos erros mais perigosos. A verdadeira religião ensina o domínio próprio, a serenidade e a temperança, enobrece a mente, apura o gosto e santifica o discernimento, alivia o fardo da ansiedade e das preocupações, enche o coração de alegria e contentamento. A religião tende diretamente a promover saúde, prolongar a vida, abre para a alma uma fonte de felicidade que nunca cessa. Amém? A religião de verdade é isso, meus irmãos. Isso é religião. Mas Satanás tenta fazer com que você pense que religião aprisiona, torna as pessoas tristes e é algo dispensável, que eu posso muito bem ser um bom cristão e não frequentar a igreja. Você percebe a oposição? E nós corremos o risco de cair no lado errado. Hoje nós estaremos desmascarando o inimigo, para que você tenha a propriedade de contar aos outros as deturpações dele. Amém? Irmãos, o próximo aspecto que nós vamos analisar é o Espírito Santo, ou o agir do Espírito Santo. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos 2. Amém? Vamos ler. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos admirados exclamavam: como isto é possível? Estes homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua,
sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Amém? Esse é o real agir do Espírito Santo. Se você for estudar a caminhada dos discípulos nos evangelhos, nós iríamos ver aqui eles falhando em vários pontos, muito fracos na fé. A partir do momento que o Espírito Santo desce sobre eles, e o livro de Atos começa, nós vemos os discípulos completamente transformados, mudados. E o responsável por essa mudança é o Espírito Santo de Deus. Ele faz maravilhas, como fez aqui no capítulo 2, usando os discípulos para falar línguas estrangeiras que podiam ser entendidas por muitas pessoas naquele lugar. Irmãos, quem estava naquele ambiente ficou encantado. É encantador. O agir do Espírito Santo é algo maravilhoso e encantador. Mas o que Satanás faz? Ele deturpa o agir do Espírito Santo e nos faz pensar, isso acontece muito em outras denominações, as pessoas pensarem que o Espírito Santo leva você a falar e fazer coisas estranhas, línguas estranhas que nem mesmo a pessoa que fala entende, ou ações estranhas, cair, rodar no chão. E para quem vê de fora, acha o agir do Espírito Santo algo assustador ou ridículo, perdendo de vista o quão lindo é ser usado pelo Espírito Santo, como a gente vê nesse relato de Atos. É por isso que nós precisamos de mais Bíblia, de mais leitura do livro de Atos, para que Satanás não esconda de você a beleza de ser usado pelo Espírito Santo e a maneira pela qual ele age. Se você quer saber como o Espírito Santo age, o livro de Atos é inteiro sobre isso. Atos do Espírito Santo. Amém? E sobre isso eu queria só ler mais uma citação aqui do livro Eventos Finais, página 139, que diz: o fanatismo, a exaltação, o falso falar línguas e cultos ruidosos têm sido considerados dons postos na igreja por Deus. O fanatismo e o ruído têm sido considerados indícios especiais de fé. Algumas pessoas não se satisfazem com uma reunião a menos que experimentem momentos de poder e de gozo. O Espírito Santo é preciso sobre essas realidades e essas deturpações. Nós precisamos também ter esse recurso. Terceira deturpação de Satanás é a criação. Os 7 dias que nós vemos no relato de Gênesis, 6 dias de obra e 1 de descanso. É mais um ataque de Satanás. Ele tenta quebrar isso. Ele tenta derrubar a criação de Deus, o relato de Gênesis, porque esse é o alicerce bíblico. Se isso está errado, todo o restante também. Se ele derruba o alicerce, não resta nada. E esse ataque, ele acontece no meio acadêmico, nas universidades principalmente, né, com essa propagação do evolucionismo, mas também acontece no meio religioso. Olha só a notícia que eu trouxe para vocês verem comigo aí. Notícia do jornal o Globo, um pouco recente, diz assim: Papa Francisco declara que Deus não é um mágico com uma varinha mágica. Pontífice afirmou ainda que teorias da evolução e do Big Bang estão corretas. Se o próprio campo religioso está aceitando esse ataque de Satanás, derrubando o alicerce bíblico da criação, meus irmãos, imagine os outros pontos. Como nós precisamos estar conectados com a Bíblia, porque se nós estivermos conectados ao ser humano, nós vamos cair em muitos enganos promovidos por Satanás. Essa é uma situação preocupante e nós devemos contar para as pessoas. Meus irmãos,
Outra deturpação de Satanás, eu sei que eu estou passando um pouco rápido por cada uma delas, sei que cada ponto desse daria um sermão, né? Mas eu estou tentando mostrar um patamar geral. Se você puder estudar mais em casa, isso seria o ideal. Mas a quarta deturpação que Satanás promove é em relação ao sábado. Estou falando para uma igreja de adventistas do sétimo dia, então nem preciso explicar o quão bom é usufruir das horas sabáticas. Vocês conhecem isso, eu acredito nisso. Eu conheço, eu sei o quanto o sábado me faz bem, o quanto é importante na minha rotina e o quanto eu estaria perdido se não fosse o sábado. Nós sabemos a importância do sábado. Satanás também sabe. E ele tentou distorcer isso desde o início, quando ele traz ali os fariseus com suas leis sem sentido, mudando completamente o intuito principal do sábado. E Jesus vem a essa terra e mostra a maneira certa de se guardar o sábado. Mas se fosse pelos fariseus, a distorção iria acontecer. Irmãos, o sábado é algo que nos diferencia das demais denominações. E a gente às vezes acha incrível como é que pode uma coisa que está na Bíblia e tanta gente ignora no mundo. Como assim? O que o mundo perdeu de vista é que a lei de Deus é o caráter dele. E que o sábado é um traço de seu caráter, portanto. Se a lei é o caráter de Deus, o sábado é um traço do seu caráter. E deve ser um traço do caráter de seus filhos. Não é dispensável. Está enraizado no que Deus é. E Satanás zomba disso, distorce isso. Por que será que ele faz esforços tão grandes para derrubar o sábado? Eu quero ler uma citação do livro Testemunhos para a Igreja, que vai deixar os irmãos bem impressionados. Veja só. Estamos sob o risco de apresentar a mensagem do terceiro anjo de maneira tão indefinida que ela não cause impressão sobre o povo. Tantos outros interesses aparecem que a própria mensagem que deveria ser proclamada com poder torna-se insípida e sem expressão. Enquanto as igrejas professam crer em Cristo, estão violando a lei que o próprio Cristo proclamou no Sinai. Nossa mensagem é de vida ou morte, e devemos permitir que ela apareça como realmente é. Irmãos, vocês acreditam que a mensagem do sábado é de vida ou morte? Porque se é de vida ou morte, para o tempo do fim, eu não posso esconder isso dos meus familiares. Não podemos medir esforços em alcançar as pessoas. Quando você estuda o espírito de profecia e também o Apocalipse, você percebe muito claramente que o sábado é um selo apologético de Deus para o tempo do fim. Ou seja, significa salvação. Não é um detalhe, se diferencia dos demais pontos porque isso faz parte da lei de Deus e merece uma atenção especial. Esse é o sábado e a deturpação que Satanás faz sobre ele. Outro ponto, quinto ponto, que Satanás deturpa, a alimentação. Olha que imagem bonita aí, colorida, né? Colorida, mas eu acho que para a maioria dos irmãos aqui não vai achar apetitosa, vai achar bonito, mas vontade mesmo assim. Irmãos, o nosso paladar está pervertido pela gordura e pelo açúcar e nós não podemos mais esconder isso. Varrer isso para debaixo do tapete. Nosso paladar está corrompido, está pervertido. E os alimentos gordurosos e açucarados, eles deturpam a nossa mente, eles entorpecem a nossa mente, nos fazem ficar preguiçosos até no pensar. Vocês sabiam disso? A igreja tem muitos livros magníficos à disposição sobre a reforma de saúde. A Ciência do Bom Viver é um deles. E no livro A Ciência do Bom Viver,
vai trazer uma mensagem muito interessante, porque como é que eu vou trocar alimentos tão apetitosos, Felipe, por alimentos saudáveis? Eu sei que o meu café da manhã, o meu pãozinho com manteiga, ele não me faz bem. Mas como é que eu vou trocar o meu pãozinho com manteiga de manhãzinho por um mingau de aveia? Como isso vai acontecer? Como é que eu vou converter o meu paladar, já que ele está pervertido? E aí o livro A Ciência do Bom Viver fala que aqueles que perseveram na alimentação saudável, depois de um tempo, acharão agradável ao paladar. Quem já perseverou na alimentação saudável sabe disso. Com o tempo, a gente vai começando a encontrar gosto em alface, em tomate, que atualmente você pode comer e não achar que tem gosto de nada. Pois é. Então, o gosto, o sabor real dos alimentos saudáveis é algo que Satanás tenta esconder de você e oferece para você o abuso dos sentidos do açúcar na gordura que vai entorpecer a nossa mente e nos levar a atitudes erradas. A alimentação é uma base para o nosso fazer. E aí, parece absurdo dizer que o paladar ele se educa, né? Que a gente consegue sentir gosto bom das coisas saudáveis, mas, irmãos, foram anos pervertendo o paladar. Você acha que para desfazer esse trabalho é de uma hora para outra? Você precisa perseverar. O trabalho realmente é difícil, mas precisamos. Estamos no tempo do fim. Ok, próximo ponto. Cada um ponto desse eu posso depois trazer em forma de sermão separadamente. O 6º ponto é o dízimo. Irmãos, o dízimo, nós vivemos em uma época em que várias denominações cristãs, em várias delas nós vemos os pastores enriquecendo através do mau uso do dízimo. E isso faz com que o senso comum das pessoas no mundo, de uma forma geral, nos enxergue dizimistas como bobos, como estúpidos, que fazem uma ação que simplesmente vai culminar no pastor enriquecer. Essa é a visão que o mundo tem sobre os dízimos. E alguns irmãos são deixados levar por esse discurso. Você sabia disso? Acreditam. E usam isso como uma justificativa para não dizimar. Mas, irmãos, uma coisa que você tem que entender de uma vez por todas sobre dízimo é que o dízimo, o seu dízimo, é uma aliança que você faz com Deus. Não é uma aliança que você faz com o pastor ou com a igreja adventista do 7º dia. E se em algum momento na igreja fizerem uso errado do dízimo, não deve ser uma preocupação sua. Não é você que vai responder por isso. Afinal, nós confiamos nos juízos do Senhor? Ou seja, ao dizimar, assim como a imagem mostra, entregue o seu coração e descanse no real propósito do que você está fazendo, no reforço da aliança que você está executando naquele momento. Amém? Descanse o seu coração ao dizimar. 7ª deturpação, a morte. O que Satanás implanta na cabeça dos seres humanos sobre a morte? Imortalidade da alma. Irmãos, esse é um tema que, se realmente a gente fosse desenvolver, o quão prejudicial é a crença na imortalidade da alma, isso realmente a gente iria sair daqui umas 2 horas da tarde, né? Mas eu só quero falar uma coisa sobre esse ponto da morte, já que eu não vou poder desenvolver. É que Jesus, Ele levará aos céus corpos glorificados e não espíritos desencarnados. Amém? Você crê nisso?
Iremos subir em corpos glorificados, não em espíritos desencarnados. Respaldo bíblico para isso é só praticamente a Bíblia toda, né? Se você for fazer um estudo, desde o Gênesis ao Apocalipse. A lição da Escola Sabatina falou sobre isso em uma das suas lições, se não me engano, 10. Né? Então, quem ainda se sente inseguro em relação a esse tema, estude mais. Material nós temos e muito. Próximo ponto. A ressurreição. Falamos da morte, falemos agora da ressurreição. Irmãos, pessoalmente, eu acho a ressurreição o milagre mais lindo de Deus. O milagre mais lindo de Deus. Por quê? Aparentemente, a morte é um checkmate do inimigo. Mas até para a morte é a solução, né? Às vezes, quando eu estava desesperado em casa, a minha mãe dizia assim: menino, até para a morte tem solução. Imagina para esse problema aí. Né? A ressurreição é a solução que Deus dá. E é linda. Os relatos bíblicos sobre ressurreição são lindos e emocionantes. São emocionantes. Você vê nessa imagem aí um exemplo disso. Imagine durante a volta de Jesus as grandes quantidades de ressurreições que nós iremos ver. As pessoas levantando com seus corpos glorificados. Mas a realidade que Satanás passa qual é? O que é que ele fala? O que é que ele mostra por meio dos filmes, das séries? Como é a ressurreição na visão de Satanás? É assustadora e repulsiva. A gente nem quer ver, porque vai ficar com medo. Zumbis que ressuscitam, apodrecidos, decompostos, assustadores. É isso que Satanás quer que as pessoas pensem, que a ressurreição é isso. Mas sabe o que é a ressurreição feita por nosso Deus? É essa aqui. Livro Eventos Finais. Como Jesus ressurgiu dos mortos, assim hão de ressuscitar os que nele dormem. Reconheceremos os nossos amigos da mesma maneira que os discípulos a Jesus. Talvez hajam sido deformados, doentes, desfigurados nesta vida mortal, ressurgindo em plena saúde e formosura. Amém? No entanto, no corpo glorificado. Ressuscitaremos em nossa melhor versão aqueles que falecerem. Essa é a verdade. Essa é a verdade que Satanás tenta esconder de você. A realidade linda do que é a ressurreição. Essa imagem errada da ressurreição faz até com que as pessoas fiquem com medo de cemitério, né? Com medo de não quer morar perto do cemitério. Mas, irmãos, eu posso dizer para vocês que o cemitério vai ser o lugar mais lindo na volta de Jesus. Nós vamos ver muitos milagres lindos acontecerem nos cemitérios na volta de Jesus. Eu acho que já contei aqui que no caminho de Queimadas para Campina Grande tem um cemitério ali nos Ferrais, fizeram recentemente, ficou muito bonito. Parece um hotel ali, a iluminação, né? Principalmente à noite. E às vezes eu passo por lá e fico imaginando aquele lugar na volta de Jesus. Que coisa linda que será. Coisa linda que será. Então nós devemos ter uma outra visão sobre cemitério, sobre ressurreição, a visão verdadeira, a visão bíblica, apaixonante e bonita sobre o que realmente é a ressurreição. Amém? Mais uma, nona deturpação de Satanás é o Apocalipse. Irmãos, esses dias eu estava conversando com alguns amigos no trabalho e uma amiga minha disse assim, a gente estava falando sobre Bíblia, né? Nós estávamos conversando sobre Bíblia. E ela disse assim, pois é, uma prova de que nem tudo pode ser revelado por Deus é o Apocalipse. Uma prova de Deus de que nem tudo é revelado. O Apocalipse é uma prova, ela disse. E aí eu fiquei pensando, né? Apocalipse significa justamente revelação. Olha como Satanás deturpou. As pessoas não leem o Apocalipse.
Elas não abrem, nem sequer leem, nem abrem o Apocalipse, porque acham que não vai entender, está codificado, então Deus não quis que eu soubesse. Mas se Deus não quis que você soubesse, porque Ele escreveu, então. O Apocalipse é a revelação de Deus para os últimos dias, e nós vivemos os últimos dias, e Satanás não quer que você saiba o enredo final desta terra. Você percebe que tudo tem um propósito por trás, um significado por trás de cada deturpação dessa, que é nos desproteger, tirar nossa consciência da verdade. E é isso que Satanás faz com o Apocalipse, que por muitos anos ficou codificado, não esteve acessível às pessoas, mas hoje nós podemos estudá-lo, entendê-lo, pregá-lo e usar o Apocalipse para resgatar as pessoas enquanto há tempo. Amém? Última deturpação de Satanás. Estamos chegando aí perto do meio-dia. Aqui. Acho que a pilha está falhando. Você passa para mim? Aí. O céu. Eu separei uma imagem bem bonita do céu aí. É claro que não chega nem perto da real representação do céu. Inclusive, Ellen White fala que não haveria como explicar o que ela viu. Algumas coisas que ela viu são inomináveis. Mesma coisa para o apóstolo João. Mas, irmãos, qual é a deturpação de Satanás em relação ao céu? Satanás tenta plantar na cabeça das pessoas que o céu será um lugar chato, cansativo, aquelas nuvens, a imensidão vazia, os anjinhos tocando harpa. É a imagem que o senso comum tem do céu. Que chatice. Eu lembro até, não sei se foi um filme que eu assisti, não sei. Eu sei que nós tínhamos ali um homem morria e ia para o céu. E chegava lá no céu, só nuvem, anjo tocando harpa, aquela coisa chata, e ele pede para ir para o inferno. Desce lá para o inferno, chega no inferno, baile funk, todo mundo curtindo, música alta. Ele diz: estou no meu lugar. Irmãos, essa é a imagem de céu que Satanás quer colocar nas nossas mentes, de que por toda a eternidade nós viveremos em um ambiente chato. Mas, lá no livro de 1 Pedro, não vou ler esse verso aqui por conta do tempo, e porque eu já li várias vezes aqui também no púlpito, diz que nós teremos uma herança imarcessível. As descrições feitas pelo Apocalipse, pelo Espírito de profecia sobre o céu, uma eternidade é pouco para tudo que nós iremos explorar e conhecer, e principalmente pelo contato que nós teremos com o próprio Jesus. Amém? Herança imarcessível, aquilo que não perde o vigor, não perde o vício, não perde a graça. O céu nunca vai perder a graça. Isso não é Filipe que fala, é a palavra de Deus. É promessa bíblica. O céu nunca vai perder a graça. Irmãos, foram 10 deturpações e com elas nós desmascaramos o inimigo. Nós já sabemos a maneira que ele tenta nos enganar. E uma coisa que eu gostaria de dizer para concluir, para fechar o nosso sermão, é que se você não quer comprar os produtos de Satanás, então pare de admirar as vitrines dele. Você consegue entender isso que eu estou tentando passar? Se você conhece as mentiras de Satanás, por que ficar admirando? Por quê? Quem admira, uma hora vai querer comprar, não é verdade? E se você não tem interesse nos produtos de Satanás, tire os seus olhos das suas vitrines. Faz sentido, olha comigo, preste atenção. Faz sentido você, sendo cristão, deixar de ir numa festa mundana,
mas em casa ficar ouvindo as músicas que tocam na festa mundana? Vamos ser razoáveis, faz sentido? Eu lembro de uma situação que eu fui na casa de uma irmã, a gente foi fazer uma reunião de PG lá, e aí a irmã foi colocar um louvor, abriu o YouTube lá, foi colocar um louvor. As recomendações do YouTube para a irmã era só funk e forró, várias, né? E a gente viu claramente no rosto dela a expressão de vergonha, né? Se você não quer comprar as mentiras de Satanás, se afaste delas e conte aos outros as lindas verdades de Deus. Amém? Irmãos, tudo que faz parte da nossa fé e da palavra de Deus é muito melhor do que qualquer coisa que Satanás possa te oferecer. Creia nisso. As propostas de Satanás podem ser tentadoras para o mundo, mas para quem foi comprado pelo sangue do Cordeiro e entendeu isso, não será tentador. Nós sabemos que as propostas de Deus são muito melhores, muito mais agradáveis. Persevere nelas. Persevere contra os enganos do inimigo. Amém? Depois eu posso disponibilizar o slide para quem tiver interesse, certo? Posso colocar no grupo aí da igreja também. E nesse momento eu gostaria de convidar a irmã Luana a fazer o seu louvor. Ela irá fazer mais um louvor ou não? Sim? Ok. Então vamos meditar no louvor.